Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma nova análise do S&P 500 e da economia americana, aqui do mercado americano como um todo, tá? Nesse dia que está sendo bem importante. A gente sabe que praticamente todos os mercados do mundo estão correlacionados com a bolsa americana. Olhar o índice S&P é um excelente indicador de apetite ao risco dos investidores pelo mundo. Então, vamos dar um giro aqui para a gente tentar entender mais ou menos esse cenário atual e o que a gente pode esperar aí para os nossos ativos de risco nesses próximos dias e semanas, tá? Então, vamos dar um giro aqui para algumas informações bem relevantes. A gente teve hoje, investidores, a divulgação do payroll, tá? Que é o relatório de emprego do cidadão urbano americano. E, cara, a gente teve aqui um número quase o dobro, tá? Um número que foi divulgado que é quase o dobro do que era a projeção, de 170, uma geração de emprego de 170 mil vagas, né? Quando a gente teve uma geração de 336 mil. E isso aqui acaba sendo um filme de terror, né, para o Fed e para todos aqueles que esperam uma redução na taxa básica de juros americana. Esse número revela que a economia americana continua muito forte, muito resiliente, e com dados de geração de emprego nesses níveis, dificilmente a gente vai ver a inflação americana caminhando a passos rápidos para dentro da sua meta de 2%. Então, o mercado acaba reagindo muito mal a uma geração de emprego nesse patamar, né? A gente está no momento em que dados que favorecem uma contração econômica podem ser um alívio para os mercados, né? Ao passo que dados que representam uma economia ainda aquecida acabam sendo ruins, interpretados de uma maneira ruim, porque isso vai forçar o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos a manter os juros altos por mais tempo. O mercado reage mal, a gente sabe que um ambiente de juros altos é, assim, um ambiente de muito risco, principalmente para empresas que estão com alto nível de endividamento. Então, um indicador aqui bem ruim, tá? Para os mercados, que foi divulgado no dia de hoje. A gente teve também a divulgação da taxa de desemprego, que não se alterou muito, né? Por incrível que pareça, se a taxa de desemprego fosse subindo em uma margem que não tivesse nenhum spike assim para cima, eu acho que o mercado poderia entender isso como algo bom, né? Isso levaria a inflação a um cenário de controle maior. Mas a gente não teve muita alteração também nesse contexto aí da taxa de desemprego. A gente até tem aqui uma notícia, né, já falando do payroll. Estados Unidos criam 336 mil vagas de emprego em setembro, bem acima do esperado. A taxa de desemprego se mantém em 3,8%. A projeção Refinitiv era de criação de 170 mil empregos fora do setor agrícola mês passado e a taxa de emprego a 3,7%. Eu vou colocar aqui um depoimento de um profissional da Ágora, corretora. Com este dado em mãos, os investidores devem recalibrar suas apostas para os próximos passos do Fed. Se for reportada uma criação de empregos robusta no mês de setembro, isso pode reforçar a ideia de mais altas de juros nas próximas reuniões ou juros elevados por mais tempo. Para os mercados, isso pode desencadear em novas rodadas de risk-off, né, que é quando os investidores fogem de ativos de risco. E por enquanto aqui a gente não teve nenhuma alteração nessa curva de probabilidade implícita lá da Bolsa de Chicago, né, em relação às perspectivas para a alta de juros na reunião de 1º de novembro. Né? A gente continua naquele cenário onde 69% acredita 69% é a probabilidade, né, de uma manutenção da taxa naquela banda entre 5,25 e 5,50, apesar que eu acredito que com esse dado de hoje, essa barrinha de baixo aqui deve aumentar muito, tá? Não sei não, acho que a gente pode ter sim altas em novembro, algo que obviamente não é bom aí para os mercados. Deixa eu só colocar aqui que na próxima semana a gente vai ter dados de inflação que serão divulgados, né? A gente não vai ter assim uma agenda tão cheia lá na economia em relação ao calendário econômico americano, mas os dados de inflação serão aí muito importantes, serão divulgados na quinta-feira, né? A gente vai ter também índice de preços ao consumidor na quarta, um dia antes, né? Esse aqui também é um dado relacionado à inflação. Então, semana que vem é semana de falar de inflação e qualquer desvio aqui que seja interpretado negativamente pelo mercado pode dar sequência aí nesse movimento de queda do S&P. A gente tem aqui o IPC, né, o índice de inflação dos Estados Unidos, esse aqui é o índice cheio. A gente já teve aqui uma sequência de 2 altas consecutivas, né? A gente teve lá um fundo que foi formado em julho e aí a gente teve uma alta em
em agosto, uma nova alta em setembro, e aí, se a gente tiver uma nova alta nisso aqui em outubro, cara, a situação pode ficar bem complicada aí. E eu tava vendo até uma matéria aqui bem interessante, tá? Que foi escrita pelo Alisson Correia. Juros nos Estados Unidos, a recessão começou? Aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Bom, o que está acontecendo agora é que, independente do contexto relacionado ao Federal Reserve e às taxas de juros dos Estados Unidos, estamos testemunhando um aumento significativo no yield, ou seja, a rentabilidade dos títulos americanos, né? O aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos frequentemente servem como referência para o sistema financeiro americano para decisões de empréstimos e refinanciamento de dívidas. E esse aqui é o grande problema, esse é o grande fator que está estrangulando aí a economia americana, né? Empresas com alto grau de endividamento estão correndo sérios riscos de quebrar, né, investidores. O Banco Central americano está tendo dificuldades em controlar a inflação e Jamie Dimon, presidente e CEO do JP Morgan, chegou a prever que o Banco Central poderia elevar suas taxas de juros para 7%. Isso representa uma mudança significativa em relação às previsões anteriores. É importante aguardar os próximos dados de inflação e emprego nos Estados Unidos e observar se as taxas de juros seguirão o caminho previsto por Jamie Dimon. A incerteza continua sendo constante nos mercados financeiros, e se a gente tiver um contexto aí de juros americanos na casa dos 7%, investidores, the end is near, viu? O fim está próximo. A chance da gente começar a ter quebradeira generalizada nas empresas por lá é muito grande, cara. É muito grande mesmo. Então, momento de altíssimo risco para os mercados, e aqui no gráfico do S&P ele já está testando a média de 200 do diário, tá? Perder esta região aqui pode representar o risco de uma queda um pouco mais acentuada, uma vez que nós temos aqui um nível, né, que atuou como resistência para o S&P durante bastante tempo, uma resistência bem importante, né, ó. Vários testes, nesse momento aqui o índice não conseguiu se manter acima desses 4.000, vamos arredondar para 4.200 pontos, né? Perder uma região que deveria ser um suporte forte pode representar uma queda que traga o S&P a testar aqui os 3.900 pontos, que seria já a média de 200 do semanal. E aí perder então a do semanal nem se fala, né, cara? Isso pode ser aí, pode representar até o início de um sell-off generalizado nos mercados, né? Eu tava vendo aqui que o DXY continua a sua escalada, tá? Ele já está indo buscar aquele alvo nosso lá dos 107 pontos. Teve gente que falou, Adriano, você errou quando o dólar estava aqui dentro dessa margem de suporte. Você errou. Só que, cara, o mercado, você tem que dar tempo para o mercado também. As coisas não acontecem assim tão rapidamente às vezes, e eu sempre acreditei que o dólar voltaria a subir, e por essa razão, em nenhum momento eu tirei esses níveis aqui do nosso radar, 107, 111, e tá lá, o dólar se sustentou dentro dessa região de suporte e voltou a subir, tá lá no 107, próximo já dos 107 pontos. Talvez depois que ele bater aqui, ou ele já pode até começar a ensaiar uma leve correção aqui para dar um fôlego para os mercados aí, né? E o grande temor, o grande ponto é isso aqui, são os yields de 10 anos, né? Os juros de 10 anos que atingiram uma máxima que só foi atingida, investidores, lá em 2 de julho de 2007. Já nas vésperas daquele grande crash que a gente teve no ano de 2008, né? Que se arrastou ali para o começo de 2009 também. Então, cara, cenário assim, nossa, de altíssimo risco. A gente está vendo quase que um contexto aqui de consenso, de quedas nos futuros das bolsas pelo mundo, né? Bolsa alemã caindo, bolsa japonesa caindo também. Então a gente vê que grandes economias também sofrem com esses dados americanos. E isso acaba sendo ruim também para Bitcoin, né? Bitcoin tá... Vamos colocar no diário aqui. Bitcoin chegou a ensaiar uma alta lá, chegou a bater a casa dos 27.800 dólares, mas já retornou ali para os 27.400. Bitcoin também tendo uma dificuldade de romper a média de 200 aqui do diário, né? E, bom, com esses dados e esse ambiente de investimentos tão intimidador, eu acho que, não sei, talvez seja difícil a gente ver Bitcoin acima dos 30 mil dólares, difícil a gente ver S&P retornando aqui para essa faixa dos 4.500 pontos, e vamos ver o que acontece, né, investidores? O momento é de altíssimo risco. Se de repente a gente não tiver aí as piores projeções se concretizando, quem está montando posição nesse momento vai se dar muito bem, só que montar a posição nesse momento também pode custar muito caro.
Essa é uma decisão que cabe a cada investidor, correr o risco ou não, né? E aí eu trago uma nova análise para vocês do S&P nessas próximas semanas, ou à medida que a coisa apertar lá na economia americana, a gente vai dando uma atenção, porque de fato acompanhar isso aqui é muito importante para todos os nossos investimentos aí, beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscreva para continuar acompanhando as nossas atualizações de conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.